A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Eu sempre tive uma dúvida de quais são as diferenças entre psicanálise e terapia, por exemplo, comportamental. Qual é o diagnóstico que o senhor daria? Como que o senhor explicaria isso? E se existe um tipo das duas ou mais que são considerada ideal, por exemplo, para as pessoas? Um adendo rapidinho, quando eu fui procurar terapia, eu não fazia a menor ideia que existia tantas abordagens. Isso eu acho que é uma coisa de desconhecimento de geral, assim, entre psicanálise, o TCC, entre outras abordagens. E eu percebo que, depois mergulhei um pouco mais, eu percebo que existe uma certa rixa entre quem é Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Interessante. Exatamente. Então, assim, nem queria te colocar nessa saia justa, mas na verdade, mais uma questão de dúvida mesmo. Então, mas eu acho que é uma boa metáfora, uma boa alegoria, porque eu vou te perguntar, qual é o melhor, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Você vai dizer... Palmeiras. Não, mas você vai falar, pra mim é o Palmeiras, por quê? Porque eu curto, porque eu torço, o outro vai falar outra coisa. O outro vai falar outra coisa. Daí chega um cara e diz, qual é o melhor? Eu preciso saber qual é o melhor de todos. Você vai falar, é difícil, né? Talvez agora o Palmeiras está numa melhor fase, o Corinthians foi bem, o Santos teve sua época de ouro, né? Que é uma maneira, eu acho que de contar para as pessoas que, assim, essa disputa, ela não tem um cara que tenha ficha de ouro, que diz assim, não, eu sou o melhor em todos os campeonatos, eu ganhei e vou continuar ganhando a Libertadores, o Mundial e etc. Porque, no fundo, a psicologia, ela nasce como um conflito de epistemologias, com um conflito de definição do que nós estamos falando. Ou seja, quando você fala em ansiedade, depressão, o outro vai dizer, olha, eu posso descrever isso de outra forma. Eu posso tratar isso a partir de outra maneira. Ou seja, o próprio objeto, né, aquilo que está em questão, também está disputado. Né? E está disputado, eu vou dizer assim, por 5 grandes times, não por 2. Né? Então, você tem neurologia. Ok, você vai no neurologista, ele vai te dizer isso. Psiquiatria é outra coisa. É outra coisa. A gente finge que é o mesmo, porque são duas partes da medicina, mas são diferentes. São diferentes, porque senão não seriam áreas diferentes. Exatamente. Mas daí você, não, mas é um problema no seu sistema nervoso. Se é isso mesmo, então toca para o neurologista e esquece o psiquiatra. Porque quem cuida do seu cérebro é o seu neurologista. Não, mas não é só isso. Não é só um sistema nervoso. Você tem que ter outros ciclos de comportamento, etc. Então chama o psiquiatra. Daí o psiquiatra vai dizer assim, não, mas peraí, esses ciclos funcionais, no fundo o comportamento ele pode ser alterado por técnicas de reforçamento e etc. Então vem uma parte da psicologia. Terceiro time em campo. Ou seja, não é só o psiquiatra junto com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, com a análise experimental do comportamento, que é um tipo de psicologia. Mas daí vai aparecer um outro cara e vai dizer assim, olha, vocês, tudo bem, vocês estão olhando para isso, mas vocês não estão vendo que a gente tem uma consciência. Uma consciência que ela não é um comportamento. A consciência é uma experiência qualitativa. Eu não consigo, ela é mais uma coisa assim cromática, como ver as cores, não comportamentos individuais. Então, dentro da psicologia, você já tem psicologia comportamental e fenomenologia. E além dessas 4, você tem a psicanálise, que vai olhar e dizer assim, olha, dá para a gente ler o comportamento, dá para a gente ler a consciência, mas tem uma coisa chamada inconsciente. Opa, outro time que entrou em campo. Se esses times estão há 100 anos, pelo menos, talvez 150, se você for ir lá no VAR, brigando para dizer quem trata melhor, qual é o melhor jeito, do que nós estamos falando, não é mais razoável supor que são 5 times em disputa e que o campo é formado por esses 5 times, em vez de dizer tem um que é o melhor sempre? Essa é a situação que a gente tem que levar para as pessoas. Ou seja, você precisa escolher qual que é o melhor time para você. Mas aí que tá. É complexo. Então, mas aí a pessoa que tá ali... Como descobrir isso? Quais são...
que ela precisa entender para descobrir, dizer, pô, beleza, de repente, puta, vou me adequar mais aqui ou ali. Então, aí tem uma série de pesquisas que dizem uma coisa muito interessante. Qual é o princípio ativo? Né? Porque quando você tem uma medicação, eu dou para você, esse princípio ativo age ali, melhora ou não melhora. Qual é o princípio ativo da psicoterapia? Todo mundo vai dizer, é a técnica, é o método, é a teoria, a psicanálise, a fenomenologia. Eles fazem as pesquisas e eles dizem, olha, mais ou menos, porque a diferença entre você procurar este psicanalista ou aquele, este TCC ou aquele, é maior do que a diferença entre psicanálise e TCC. A diferença é entre o profissional... Entre o profissional, a qualidade daquele encontro, a qualidade daquela relação. Por isso tantas pessoas vão dizer assim, pô, eu fiz psicanálise e pra mim foi ótimo. O outro vai dizer, não, foi péssimo. Foi legal quando eu mudei pra TCC. Exatamente. E foi muito melhor quando eu comecei a tomar esse negócio. Você fala, então, o X da questão, ele é compatível com a natureza da questão. Que é assim, qual é o laço que dá com essa pessoa? É isso aqui que é o princípio ativo. É a tua relação. E a tua relação varia... Não é com o método. O método, às vezes, cria um pouco mais para cá, o estilo de um, o estilo de outro, o tipo de sofrimento, o tipo de sintoma, mas o elemento-chave é aquele. É aquele tal. No dia que eu procurei a minha primeira terapia, eu fiz algumas sessões experimentais. E foi na terceira pessoa diferente que teve esse tipo de conexão. Olha lá. E eu nem sabia que eu tinha feito abordagens diferentes. Eu fui descobrir que era psicanálise bem depois. Eu só queria terapia. Entendeu? Então, e depois da psicanálise, tem qual psicanálise? Klein, Winnicott, Guion, Lacan, Ferenczi. Se a gente... campo vasto, né? É um campo vasto. Mas tudo isso vem... de uma origem só ou são origens, por exemplo, porque é Freud, mas... Depois tem os pós-freudianos, depois tem as renovações, e também a TCC, ela é uma derivação da análise experimental do comportamento. Ela surge aí nos anos 60, o Skinner, sei lá, anos 40, 30, que vem do Pavlov, que estava lá nos anos 10, e as psicoterapias têm histórias, né? Assim como a psiquiatria, como a neurologia. O fato curioso é que esses 5 times, eles se formaram num espaço de 40 anos. Eles se autonomizaram recente, né? Na mesma época. E ali começou uma disputa, e todos eles vêm de um mesmo terreno, um mesmo campo de futebol, vamos dizer assim, chamado psicopatologia.